Olá, sou o professor Ronaldo Carvalho. Estamos vendo aqui o curso de Mecânica. E dentro desse curso, o item que diz respeito aos centroides e baricentros. Vamos começar então pelo centro de gravidade. Para definir o centro de gravidade, a gente vai começar a aprender aonde está o baricentro de um corpo bidimensional. Então, ó, o que é esse baricentro aí? Vai ser o ponto de aplicação da resultante de todas as forças aplicadas. Então vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem um corpo bidimensional e temos várias forças aplicadas nesse corpo aqui. Vamos ter a força F1, a força F2, a força F3. Aonde que vai estar o baricentro de todas essas forças aí? Aonde que vai estar aplicada a resultante de todas essas forças aí? Como é que eu faço esse cálculo do baricentro desse corpo bidimensional? Primeira coisa que eu tenho que fazer é referenciar o meu corpo a dois eixos cartesianos x e y. Então eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, e para esse x e y eu conheço todos os pontos de aplicação das minhas forças. Da força 1 eu conheço o x1 e o y1, da força 2 eu conheço aqui o x2 e o y2, e lá da força 3 conheço aqui o x3 e o y3, tá certo? Então referencio aos dois eixos e conheço todas as coordenadas da ponto de aplicação das minhas forças. Daí para achar as coordenadas do baricentro, o x barra, eu vou fazer a seguinte conta, ó. Eu vou somar todas as forças multiplicadas pelo ponto de aplicação e dividir pelo somatório total das forças. Então, assim que eu acho o x barra. E a mesma coisa para o y barra, só que com a referente y das forças. Somatório das forças Fi vezes o yi dividido pelo somatório total das forças. Tá? Então eu calculo essas duas coordenadas x barra e y barra, que vai ser o ponto de aplicação da minha resultante. Por exemplo, se eu calculei esse valor, deu aqui, ó, calculei aqui o x barra e aqui achei o y barra, esse ponto aqui é onde vai estar aplicada a força resultante. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando estuda centro de gravidade é saber definir esse baricentro aí de um corpo bidimensional, ponto de aplicação da resultante. A outra coisa, agora vamos definir o centroide de áreas. Outro ponto, então, será o centroide de áreas.
vai ser a mesma coisa que as forças, só que ao invés de forças, a gente vai ter áreas, certo? Ao invés de várias forças, tem-se várias áreas. Então vamos ver, ó. Se a gente tiver aqui um corpo dividido em várias áreas. Vamos dividir esse corpo em várias áreas aqui. Várias áreas bem pequenininhas. Como é que eu faço para achar o centroide desse corpo todo aí? É o mesmo esquema, eu vou referenciar a dois eixos cartesianos, x e y, em que eu conheça o centroide de cada uma dessas áreas aqui. As coordenadas dos centroides de cada uma dessas áreas. Então, da área 1, eu conheço o x1 e o y1. Da área 2, eu conheço o x2 e o y2. E assim por diante, até o que é da área n aqui, eu conheço o xn e o yn, tá? Então, conheço a posição do centroide de cada uma das áreas em relação aos eixos x e y. E para calcular o centroide da área total, o x barra, eu faço a mesma coisa, só que agora não tenho as forças, eu vou ter as áreas. Multiplico somatória de todas as áreas multiplicada pelo xi e divido pela área total, pelo somatório de todas as áreas. E a mesma coisa para os y. Só que agora em relação ao eixo y, divido pela área total. Assim, então, eu acho a posição do centroide da minha área. Vou achar aqui onde está o x barra e o y barra da minha área. Ó. O x barra e o y barra vai definir aonde que está o centro de gravidade da minha área aí. Certo? Então, para definir essas pequenas figuras aqui, eu sempre divido em figuras conhecidas. Mas para isso eu vou saber qual que é o centroide de várias figuras de figuras conhecidas. Vou definir aqui com vocês, então, onde estão os centroides de figuras conhecidas. Vamos começar pelo retângulo. Onde está o centroide de um retângulo aqui, ó. Temos aqui os dois eixos x e y. Vamos desenhar aqui o retângulo de base B e altura H. Retângulo de base B e altura H. Aonde está então a posição x barra e y barra do centro de gravidade do meu retângulo? Está na metade da base e na metade da altura. X barra na metade da base e o y barra na metade da altura. Assim fazemos o centroide do retângulo. Agora para um triângulo, aonde que está o centro de gravidade do triângulo, gente? Então vamos definir aqui, mesmo sistema. Os dois eixos
x e y. Vamos colocar aqui um triângulo de base B e altura H. Triângulo retângulo primeiro. Triângulo de base B e altura H. E aonde está a posição do centro de gravidade x barra e o y barra. Agora, então, para o triângulo está no terço médio da base e da altura. O x barra é a base sobre 3 e o y barra é a altura sobre 3. Tá certo? Vamos fazer agora para um outro triângulo aí, para o triângulo isósceles. Vamos ver como é que fica. O eixo x e o eixo y. Vamos colocar aqui agora o triângulo de base B e altura H, o triângulo isósceles. Base B e altura aqui H. E vamos definir então a posição do centro de gravidade aqui, o x barra e o y barra do meu triângulo isósceles. Então, o x barra vai estar na metade da altura e o y barra no terço médio da altura. Metade da base e no terço médio da altura. Assim nós definimos a posição do centro de gravidade aqui do meu triângulo isósceles. Tá certo? Então é isso aí. A nossa primeira parte do estudo dos centroides e baricentros, o centro de gravidade. Tá bom, gente?